Você já pensou em algum momento da sua vida que talvez você esteja velha demais para sentir prazer? Que talvez o orgasmo seja algo que ficou no passado? Que esse bonde já passou? Que agora o que resta é aceitar um corpo que mudou, um desejo que diminuiu e uma sexualidade que ficou para trás? Se isso já passou pela sua cabeça, eu quero que você saiba de uma coisa desde já: isso não é um problema do seu corpo, é um problema da cultura em que nós vivemos. Oiê, eu sou a doutora Franciele Minotto, ginecologista, sexóloga, mestre em ciências médicas, mas para você, a sexóloga sincera. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um tema que quase ninguém fala, mas que atravessa silenciosamente a vida de milhões de mulheres. O etarismo sexual. Esse vídeo não é sobre prometer milagre, nem sobre vender fórmulas mágicas. É sobre ciência, é sobre verdade e é sobre devolver para você uma coisa que nunca deveria ter sido tirada: o direito ao prazer em qualquer fase da vida. A sexualidade feminina sempre foi cercada de silêncio, mas existe um silêncio que é ainda mais cruel: o silêncio sobre o desejo da mulher que envelhece. Enquanto homens grisalhos são vistos como charmosos, experientes e desejáveis, mulheres maduras são frequentemente empurradas para o lugar de invisibilidade sexual. A mensagem que a sociedade passa é clara, mesmo quando não dita em palavras: depois de certa idade, mulher não deseja. Depois da menopausa, mulher não goza. Depois dos 50, o sexo vira um detalhe sem importância. E quando essa mensagem se repete por séculos, ela começa a ser internalizada. A mulher começa a acreditar que o problema é ela, que o corpo falhou, que o desejo acabou, que sentir prazer agora seria quase indevido. Mas o que é etarismo sexual? Etarismo sexual é o preconceito baseado na idade aplicado à sexualidade. É a ideia de que existe um prazo de validade para o desejo, para o prazer e para o orgasmo. É quando a sociedade decide que sexo é privilégio da juventude e que o envelhecimento deveria vir acompanhado de abstinência, silêncio e resignação. O etarismo sexual não aparece só em piada ou comentário maldoso. Ele aparece nas consultas médicas, onde ninguém pergunta sobre a sua vida sexual. Ele aparece quando a queixa de dor, secura vaginal ou perda do prazer é tratada como normal da idade e não como alguma coisa que merece cuidado. Aparece quando a mulher sente vergonha de desejar, vergonha de se tocar, vergonha de querer o orgasmo depois da menopausa. O etarismo sexual mais perigoso não é o que vem de fora, é quando ele passa a morar dentro da mulher, quando ela olha para o próprio corpo e pensa: já não sou mais atraente, meu desejo não é mais importante. O orgasmo não é para minha idade. Isso gera um efeito devastador. A mulher para de buscar prazer, para de falar de sexo, para de se perceber como um ser desejante. E isso não acontece porque o corpo não é mais capaz. Acontece porque o desejo precisa de permissão psicológica para existir. A menopausa não é o fim da sexualidade, é uma transição. Existe um mito muito difundido de que a menopausa marca o fim da vida sexual. Isso simplesmente não é verdade. A menopausa é uma transição hormonal, não um atestado de invalidez sexual.
Sim, existe mudança. Queda no estrogênio, alteração na lubrificação vaginal, mudança no padrão do desejo, oscilação do humor, mas nenhuma dessas mudanças elimina a capacidade de sentir prazer ou ter orgasmo. O orgasmo ele não acontece na vagina, ele acontece no cérebro. E o cérebro não perde a sua capacidade sexual por causa da menopausa. Provavelmente, mesmo ouvindo tudo isso, você ainda está pensando, doutora, mas comigo é diferente, eu já passei da idade. E eu quero te dizer uma coisa com todo respeito e carinho: isso não é um fato biológico, é uma construção cultural. A ciência mostra que mulheres permanecem sexualmente ativas, desejantes e capazes de atingir o orgasmo até idades avançadas. O que muda muitas vezes é a forma como o corpo responde ao estímulo, e isso exige adaptação, não desistência. Estudos internacionais com mulheres entre 40 e 80 anos mostraram uma coisa bem importante: a maioria das mulheres continua valorizando a sexualidade mesmo após a menopausa. A capacidade de atingir o orgasmo não desaparece com a idade. Ela pode sim exigir mais tempo, mais estímulo e mais conexão com o próprio corpo. E muitas mulheres mantêm uma vida sexual ativa após a menopausa e relatam maior qualidade de vida, melhor saúde mental, maior satisfação conjugal e melhor relação com o próprio corpo. Ou seja, o orgasmo não é luxo, ele é parte da saúde. Se você sente que a tua sexualidade foi ficando menor com o passar dos anos, eu quero que você saiba, você não está sozinha, você não é fraca e você não está quebrada. Você só foi ensinada a silenciar o teu desejo. E tudo aquilo que foi silenciado pode ser resgatado. Agora eu vou te explicar com base na ciência o que realmente muda no corpo da mulher na menopausa e o que não muda. E por que a ideia de que idade compromete o orgasmo simplesmente não se sustenta. Assiste esse vídeo até o final, porque essa conversa pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu corpo e o seu prazer. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, porque falar sobre sexualidade madura exige coragem. Agora que você já entendeu o que é etarismo sexual e como ele afeta a forma como a mulher enxerga o próprio corpo, chegou a hora de separar mito de ciência. Vou falar agora sobre menopausa, mas não daquela forma alarmista ou reducionista que você está acostumada a ouvir. Nós vamos falar aqui do que realmente muda e do que não muda, e por que a menopausa não é o fim da sexualidade, muito menos do orgasmo. Mas afinal, o que é menopausa? A menopausa é definida como a última menstruação da mulher e ela é confirmada depois de 12 meses seguidos sem sangramento. Ela marca o fim da vida reprodutiva, mas não marca o fim da vida sexual. O que acontece na menopausa é uma redução progressiva da produção dos hormônios ovarianos, principalmente o estrogênio. E aqui está o ponto fundamental. O estrogênio não é o hormônio do orgasmo. Ele influencia os tecidos, a circulação sanguínea, a lubrificação
E a elasticidade vaginal? Mas o orgasmo é um fenômeno neurovascular e neurológico. Ele está integrado principalmente no cérebro. Mas o que muda no corpo da mulher na menopausa? A principal alteração, a mais notável, são as alterações genitais e urogenitais. Com a queda do estrogênio, algumas mulheres podem apresentar afinamento da mucosa vaginal, diminuição da lubrificação espontânea, redução da elasticidade vaginal e maior sensibilidade ao atrito ou até dor com a penetração. Esse conjunto de mudanças é conhecido como síndrome gênito-urinária da menopausa. Mas atenção, isso não é sinônimo de perda de prazer e muito menos de incapacidade orgástica. Outra alteração percebida na menopausa são as alterações vasculares. O estrogênio participa da manutenção do fluxo sanguíneo genital. Com a redução do estrogênio e, consequentemente, do fluxo sanguíneo na região vaginal, pode ocorrer menor congestão vaginal, que vai resultar em menos lubrificação ou numa resposta mais lenta à excitação. Ou seja, o corpo pode precisar de mais tempo e mais estímulo para lubrificar, mas isso não é falha, é uma adaptação. Outra alteração relatada na menopausa são as alterações no desejo, mas o desejo sexual feminino é multifatorial. Ele não depende apenas dos hormônios, ele também depende do contexto emocional, da qualidade do relacionamento, da autoestima da mulher, da saúde mental, da percepção do próprio corpo e das experiências anteriores. Muitas mulheres relatam queda do desejo durante a menopausa, mas isso não significa incapacidade de sentir prazer. Desejo e o orgasmo não são a mesma coisa. Mas o que não muda com a menopausa? Presta muita atenção nisso, porque essa é uma das partes mais importantes desse vídeo. O orgasmo é processado no sistema nervoso central. As áreas cerebrais são responsáveis pelo orgasmo, como o sistema límbico e o córtex pré-frontal medial. E eles continuam absolutamente funcionais na menopausa. Não existe um desligamento neurológico do orgasmo com a idade. A capacidade orgástica permanece. A mulher não perde a capacidade de ter orgasmo porque envelheceu. O que pode acontecer é uma mudança na intensidade ou mudança na forma do estímulo, da necessidade de maior estímulo ou mais presença durante o estímulo. Mas capacidade orgástica não tem prazo de validade. Um erro muito comum na menopausa é associar a falta de lubrificação com a falta de orgasmo, e isso não é verdade. A lubrificação, ela está relacionada à vasocongestão, à estimulação da circulação genital, o que pode estar dificultoso ali na menopausa, mas isso não significa que vai atrapalhar o orgasmo, porque o orgasmo é neurológico. Lógico que a lubrificação promove conforto e que conforto facilita o prazer, mas a falta de lubrificação não impede o orgasmo, porque eles são processos diferentes. E o que a ciência mostra sobre sexualidade depois da menopausa? Grandes estudos populacionais mostraram que mulheres entre 40 e 80 anos
continuam sexualmente ativas e interessadas em sexo. O estudo global de atitudes e comportamentos sexuais, que avaliou mais de 27 mil mulheres em diversos países, demonstrou que a atividade sexual permanece depois da menopausa. A capacidade de atingir orgasmo não desaparece, mas com a idade, algumas adaptações no estímulo são comuns e eficazes. O estudo Schwann, que é o estudo da sexualidade feminina global, mostrou que a sexualidade, que a satisfação sexual continua sendo importante na meia-idade e está fortemente associada ao bem-estar psicológico. Mulheres que mantêm o orgasmo depois da menopausa apresentam melhor qualidade de vida, menor incidência de sintomas depressivos, maior satisfação conjugal. Sociedades científicas como a Sociedade Norte-Americana de Menopausa e a Sociedade Internacional de Estudos de Saúde Sexual Feminina reforçam que a sexualidade deve ser observada no climatério e menopausa e não abandonada. E por que algumas mulheres sentem mais prazer depois da menopausa? Isso pode parecer surpreendente, mas é um fato que eu vejo frequentemente nas mulheres. Muitas mulheres relatam orgasmos mais intensos depois dos 50 anos. Por quê? Porque nessa fase da vida elas têm menos medo de engravidar, mais autoconhecimento, menos pressa, mais intimidade consigo mesmas, menos obrigação de corresponder a padrões. O prazer melhora quando a culpa diminui e o autoconhecimento aumenta. A menopausa exige adaptação, não desistência. A menopausa pede mais comunicação, mais estímulo, mais consciência corporal, mais cuidado com a musculatura pélvica, mais respeito ao próprio corpo. Ela não pede silêncio e nem silenciamento. A mulher que abandona a sexualidade na menopausa geralmente não faz isso porque não pode mais sentir prazer, mas porque ela foi ensinada que não deveria. Se você chegou até aqui pensando que tem alguma coisa errada com o teu corpo, eu espero que agora você já tenha se convencido de que o teu corpo continua capaz. Agora eu te convido para aprofundar um pouquinho mais sobre o orgasmo ao longo da vida e o papel do cérebro, da musculatura pélvica, do estímulo vaginal e como é possível resgatar ou até descobrir o prazer na maturidade. Fica comigo, porque nós precisamos ter essa conversa. Até aqui você entendeu que a menopausa não desliga o prazer feminino. Agora eu quero ir ainda mais fundo com você. Quero falar sobre como o orgasmo acontece, por que ele continua possível em qualquer idade e o que realmente faz diferença para que ele aconteça na maturidade. Orgasmo não é sorte, não é juventude e muito menos privilégio de poucas. O orgasmo é um fenômeno biológico, neurológico e aprendido, mas onde realmente acontece o orgasmo? Existe uma confusão muito comum quando se fala de orgasmo feminino. A ideia de que ele acontece na vagina. Na verdade, o orgasmo não nasce na vagina, ele nasce no sistema nervoso central, no cérebro. Durante o orgasmo, ocorre uma integração complexa entre estímulos sensoriais,
vias nervosas periféricas de todo o corpo, não só genital, neurotransmissores, que são aquelas substâncias químicas que atuam no cérebro, e as áreas cerebrais relacionadas ao prazer, emoção e recompensa. O cérebro é o principal órgão sexual da mulher. E isso é algo que a fisiologia, que é a área da biologia que estuda as funções do corpo, deixa muito claro. Os livros clássicos de medicina descrevem o orgasmo como uma resposta neurovascular coordenada, envolvendo o sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema involuntário que não depende da nossa vontade, as vias sensoriais, que são os nervos que levam a sensação da pele para o cérebro, e centros cerebrais superiores, ou seja, os locais onde essas informações são processadas. E pasme, nenhuma dessas estruturas deixa de funcionar com a idade. O orgasmo envolve a liberação de diversos neurotransmissores, como a dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina. Essas substâncias estão relacionadas ao prazer, ao vínculo emocional, ao relaxamento, ao bem-estar e à sensação de recompensa. Com o envelhecimento, o que pode mudar não é a capacidade de liberação desses neurotransmissores, mas o contexto emocional que favorece ou inibe essa resposta. Estresse crônico, culpa, vergonha, crenças negativas sobre envelhecer, tudo isso bloqueia o orgasmo muito mais do que a idade. Outro ponto importante é que o orgasmo feminino não é apenas uma contração localizada. Ele envolve contrações rítmicas dos músculos vaginais, alterações respiratórias, resposta cardiovascular e descarga emocional. Por isso, quando eu falo de prazer na maturidade, eu preciso olhar o corpo como um todo. Outro ponto importante no prazer feminino é a musculatura pélvica, que é um conjunto de músculos que sustenta os órgãos como o útero, ovário, bexiga e até o intestino, mas também participa ativamente da resposta sexual. Durante o orgasmo, esses músculos se contraem de forma rítmica. Quando a musculatura pélvica está enfraquecida ou sem consciência corporal, o orgasmo pode demorar mais, ser menos intenso ou parecer incompleto. Isso é especialmente importante porque fatores como gestação, parto, sedentarismo e alterações hormonais podem impactar essa musculatura. Mas a boa ideia é que músculo se treina em qualquer idade. Os estudos mostram que o treinamento da musculatura vaginal melhora a excitação, a intensidade do orgasmo e a satisfação sexual. Existe um princípio muito importante na saúde vaginal: o uso gera manutenção. A vagina é um tecido altamente responsivo ao estímulo. Quanto mais estímulo vaginal adequado ao longo da vida, melhor a circulação sanguínea local, melhor a elasticidade, menor a atrofia, que é aquele afinamento da vagina, e maior a sensibilidade vaginal. Isso significa que muitas mulheres que mantêm atividade sexual com parceiro ou consigo mesmas tendem a apresentar menos sintomas geniturinários. E aqui eu quero quebrar mais um mito: a ideia de que na maturidade o estímulo vaginal não adianta mais. Adianta sim,
mas precisa ser adequado, respeitoso e principalmente sem dor. Fator importante que muda com a idade é o tempo necessário para excitação. O corpo pode demorar mais para responder, e isso não é defeito. O problema é quando a mulher tenta viver a sexualidade madura com o mesmo roteiro da juventude. Na maturidade é preciso menos pressa e mais presença. O orgasmo feminino, ele depende muito de foco atencional. Mulheres que conseguem se concentrar nas sensações corporais sem se preocupar com o desempenho, com a aparência ou com a expectativa externa, tem um orgasmo mais frequente e mais intenso. Agora você deve estar se perguntando por que algumas mulheres descobrem o orgasmo mais tarde. E isso acontece mais do que você imagina. Muitas mulheres relatam: doutora, eu só fui ter um orgasmo depois dos 40 ou dos 50. E isso não acontece por acaso. Na maturidade, muitas mulheres se conhecem melhor, se tocam sem culpa, comunicam mais claramente as suas necessidades, deixam de fingir prazer, param de colocar o outro no centro da experiência. O orgasmo floresce quando a mulher se autoriza. O orgasmo não é apenas momentâneo, ele está associado à redução do estresse, melhora do humor, melhora do sono, aumento da autoestima, fortalecimento do vínculo afetivo. E as mulheres que mantêm o prazer sexual ao longo da vida relatam maior sensação de vitalidade e de pertencimento ao próprio corpo. E isso é saúde. E o mais importante, o maior bloqueio do orgasmo na maturidade não é o corpo. Eu posso afirmar com segurança: o maior bloqueio do orgasmo na maturidade não é o mau funcionamento do corpo, ele é cultural, psicológico, relacional. É a crença de que não deveria mais desejar, é a vergonha do próprio corpo, é o silêncio imposto por anos. E essas crenças podem e devem ser destruídas. Se você achava que o orgasmo tinha ficado no passado, talvez agora você perceba, ele só estava esperando espaço, a sua autorização, a sua permissão. Agora eu quero te falar como romper definitivamente com o etarismo sexual, como resgatar o prazer com acolhimento e sem culpa, e como a sexualidade pode e deve fazer parte da sua vida até o fim. Fica comigo. Depois de tudo que a gente conversou até aqui, eu quero que você respire fundo comigo. Nós falamos de ciência, falamos de corpo, falamos de cérebro, falamos de orgasmo, e a mensagem mais importante desse vídeo é simples: o seu prazer não tem data de validade. O etarismo sexual não é apenas um preconceito social, ele é um problema de saúde. Quando a mulher acredita que não deveria desejar, ela se afasta do próprio corpo. E quando ela se afasta do próprio corpo, ela perde vitalidade, ou seja, a disposição para viver. Ela perde autoestima, conexão, alegria e até a identidade. A sexualidade não é um detalhe da vida, ela é parte da saúde física, emocional e relacional. Ignorar a sexualidade da mulher madura é negligência, e aceitar isso como normal é violência simbólica. Eu lembro de uma paciente que chamou a minha atenção com razão. Ela tinha mais de 70 anos e eu cometi um ato falho imperdoável. Quando eu estava investigando a sexualidade dela durante a consulta, eu perguntei: a senhora ainda tem relação sexual?
E ela prontamente me respondeu: por que ainda, doutora? E daí eu me dei conta da gafe e de como nós somos presas fáceis das crenças limitantes. Mesmo eu, com anos de prática em sexologia, caí no senso comum do preconceito e coloquei o ainda onde não tinha razão de ser. Porque a sexualidade feminina não tem idade para acabar. Eu percebi naquele dia que o que realmente rouba o prazer da mulher não é a menopausa, é o silêncio em torno da sexualidade feminina depois da menopausa. É quando ninguém explica o que está acontecendo com o teu corpo. É quando ninguém oferece solução. É quando a mulher sente vergonha de perguntar. É quando a dor, a secura, a dificuldade do orgasmo são tratadas como coisas da idade. Mas não são coisas da idade. São sinais de que o corpo precisa de cuidado, não de abandono. Existe uma frase que eu faço questão de repetir em qualquer lugar. Enquanto houver cérebro, sistema nervoso e sensibilidade, existe potencial para o prazer. A sexualidade não termina com a última menstruação. Ela se transforma. E transformação não é perda, é adaptação. A mulher pode e deve viver a sua sexualidade até o fim da vida, de forma consciente, prazerosa e sem culpa. No entanto, aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Orgasmo e sexo não são obrigação. Nenhuma mulher é menos mulher por não querer sexo. Mas quando existe desejo, curiosidade ou vontade de sentir prazer, a idade não pode ser um empecilho. O problema não é escolher não viver a sexualidade. O problema é sentir que você não pode escolher. Se você sente que perdeu a conexão com o prazer, isso não se resolve com cobrança. Se resolve com informação correta, acolhimento, autoconhecimento, cuidado com o corpo, escuta das próprias necessidades. Cada mulher tem o seu tempo, cada corpo tem a sua história. O prazer não nasce da pressa, ele nasce da permissão. Se você chegou até aqui pensando, eu já passei da idade, eu quero que você leve essa frase com você. O que passou não foi o tempo do prazer. O que passou foi o tempo do silêncio. Você não está atrasada, você não perdeu nada. Talvez você só esteja começando agora a se escutar. Eu estou muito feliz por poder compartilhar tudo isso com você. Ao longo da minha jornada como ginecologista e sexóloga, eu aprendi que o maior sofrimento da mulher não está no corpo, ele está na falta de informação e de acolhimento. E esse é o meu compromisso, levar ciência, respeito, verdade para mulheres reais em todas as fases da vida e principalmente ajudar mulheres a atingir o orgasmo, inclusive na penetração, e com isso recuperar o seu desejo sexual. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com as tuas amigas, se inscreva no canal. E se ele abriu questionamentos e se te fez perceber que talvez ainda existe espaço para o prazer na sua vida, eu quero te convidar para participar do aulão Orgasmo Sem Neura. É um encontro pensado para mulheres que querem entender o próprio corpo, romper com mitos, resgatar o prazer sem culpa e viver a sexualidade com consciência. O link para inscrição está aqui na descrição do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida,
pode deixar nos comentários ou me chamar lá na DM do Instagram. Eu leio e respondo a todos e eu fico muito feliz em caminhar com você nesse processo. Obrigada pela tua companhia, pela tua escuta, pela tua coragem. Um grande beijo da sexóloga sincera e te vejo no próximo vídeo.